Olá, meu amigo, minha amiga. Tem filas que estão andando mais rapidamente aqui no nosso país. Hoje eu vou conversar com vocês e trazer algumas imagens muito curiosas sobre algumas movimentações e vamos conversar também sobre situações importantes que estão acontecendo aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui no nosso Portal do José, estarem ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Hoje nós somos 860 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então, muito obrigado. E se você está chegando agora, convido você também a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, mande seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante algumas situações que acontecem aqui no Brasil. Provavelmente a gente não assistirá às coisas que nós assistimos aqui em lugar nenhum do mundo. Porque aqui o nível de cinismo, de insensatez, de virulência, chegou no mais baixo possível. Isso porque nós tivemos aqui a figura de um presidente da República que não agia solitariamente, né? Ele agia com uma família que ia na mesma direção. Isso também junto com outras tantas pessoas, tantos políticos que se acoplaram de uma forma oportunística à figura do inelegível, né, agora inelegível, para terem algum tipo de benefício econômico. É disso que se trata de uma maneira geral. Então a gente só foi vendo a disfarçatez, né, chegando a um nível que a gente nunca viu, a ignorância sendo empoderada de uma maneira absolutamente visceral. E hoje a gente vê algumas situações que ilustram bastante isso que eu estou falando para vocês, né? Matéria aqui. Eduardo Bolsonaro quer investigar rachadinha do Janones. Deputado federal apresentou um requerimento à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para ouvir ex-assessores de Janones. Gente, essa medida do deputado está valendo para todo mundo que usurpou dinheiro de funcionário em gabinete? Isso está valendo para o pai, para os irmãos, para ele próprio? Isso vale para todos os deputados, todos os políticos apresentarem o patrimônio que tinham antes de entrar para a vida pública e o patrimônio que eles têm hoje? Os patrimônios que estão colocados em nome de parentes para não serem identificados? Será que isso está valendo para todo mundo? Ou é só para fazer um agradinho? É impressionante, gente, como é que esse nível de cinismo, né? O irmão dele super encalacrado, fazendo todo tipo de embarreiramento judicial para não ser investigado, para não ter que apresentar justificativas do seu enriquecimento, o enriquecimento do próprio pai, enfim. São situações de um cinismo muito grande, mas a fila está andando para essa gente, tá? A figura do inelegível, ele fica tentando parecer um animal de zoológico, se apresentando aleatoriamente em vários lugares, sempre combinados, né, os encontros. Porque as pessoas aparecem lá sempre de roupa amarelinha. A gente não vê as pessoas circulando aleatoriamente, pelo menos grupos de pessoas com camisa da Seleção Brasileira, exceto um dia de jogo da Seleção Brasileira indo para o estádio. Porque quando você vê uma pessoa com a camisa amarela ou mais de uma, você tem o impulso de olhar logo para a canela, né? Para ver se ali não está acoplado um dispositivo eletrônico que a gente já apelidou de Rádio Papuda, Rádio Colmeia, FM 24 horas no ar. É o que a gente sempre vê quando nós vemos esse tipo de aglomeração nos dias de hoje. A figura do inelegível, ele tenta fazer uma pressão junto à opinião pública de que é muito querido e, portanto, uma eventual prisão dele seria uma coisa muito difícil de ser implementada. Isso não vai colar. A prisão já está devidamente delineada em função de todos os crimes que já estão materializados. O que nós aguardamos agora é o novo Procurador-Geral da República assumir as rédeas dessas ações todas e colocar para que o judiciário faça a justiça e condene logo essa turma toda para ir para a cadeia, né? O que todos nós esperamos. Agora, as coisas não acontecem aleatoriamente, né? Por isso que a gente tem que todos os dias colocar os dedos nessas teclas aí para que a justiça de fato aconteça no nosso país. Por isso que eu estou aqui, é por isso que muitas pessoas aqui se conectam através do nosso portal, né? Bom, e mais uma filhinha que andou desfavorável aos interesses do inelegível. Bolsonaro sofre nova derrota para Lula e tem indenização por danos morais negada pela justiça. Isso porque o Lula, já na condição de presidente, ele foi demandado pelo Bolsonaro, porque o Lula simplesmente disse a verdade. Que o Bolsonaro, como um gangster, usou
300 bilhões do orçamento da nação para tentar o seu benefício pessoal através de uma reeleição. Chamou o Bolsonaro de vagabundo, porque o Bolsonaro não trabalhava, tinha que trabalhar mais. E a justiça entendeu que o que o Lula disse era a mais profunda verdade, né? Deve ter tido algumas questões processuais aí, enfim, mas o fato é que o inelegível aí, ele não conseguiu escapar da pecha, além de inelegível, de gangster e de vagabundo, né? Isso dentro de um processo. Bom, antes de entrar aqui em outros assuntos, eu quero falar aqui, abrir um parênteses aqui para falar da pauta econômica, que a gente vai falar aqui de outras filas que estão pegando alguns bolsonaristas mais graudinhos, né? Não muito conhecidos aqui no eixo Rio-São Paulo, na região centro-oeste, porque é um bolsonarista lá do Acre que achou que ninguém observaria, né, os crimes que ele andou praticando por lá. Mas vamos chegar aqui para um dado concreto muito importante. O Brasil, gente, chegou ao maior nível de empregabilidade da história, né? O Brasil ultrapassou 100 milhões de pessoas que estão no mercado formal de trabalho. A matéria aqui diz: o país cria 190 mil vagas com carteira em outubro. Resultado representa alta de 18,76% em relação ao mesmo mês do ano passado. Serviços, comércio, indústria e construção registraram saldo positivo. Só a agropecuária teve queda. No acumulado de 2023, o Brasil registrou 1.780.000 postos formais de trabalho. Bom, isso resolveu todos os problemas do nosso país? Não, estamos muito longe de resolvê-los, mas pelo menos agora o trato dessas questões de uma forma racional está sendo possível, porque nós passamos 4 anos aqui no Brasil combatendo só insanidade, 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 e que ainda está muito viva ainda nas redes sociais, e eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo também. Outra matéria aqui do jornal O Valor Econômico fala sobre pautas econômicas, né, que começam a ganhar mais destaque no noticiário, as pessoas vão debatendo mais. Pauta econômica avança, mas há pendências. Bom, e aí a gente chega aqui nessa matéria aqui, que ontem eu conversei com vocês rapidamente, que está sendo mais reverberada hoje sobre esse bolsonarista aqui. PGR denuncia governador do Acre e pede seu afastamento. Gladson Camelli é acusado de ter dado prejuízo de 11.700.000 reais ao Estado. Bom, ele nega, né? Como todo criminoso que é apanhado em flagrante. Antes de entrar aqui nessas questões aqui específicas, vamos fazer aqui um breve apanhado do que está acontecendo aqui. Vamos lá, matéria de ontem. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça. O governador e outras 12 pessoas foram denunciadas e podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A investigação sobre o suposto esquema de fraudes em licitações começou em 2021. Na terceira fase, em março deste ano, a Operação Ptolomeu da Polícia Federal chegou a apreender carros de luxo, dinheiro e joias. Na denúncia, a PGR aponta suspeitas de fraudes ou direcionamento em 8 contratos assinados nos últimos anos pelo governo do Acre. O prejuízo estimado é de 150 milhões de reais. A denúncia que se tornou pública hoje é do primeiro dos contratos. Nela, a PGR afirma que o governador Camelli exercia funções de comando na organização criminosa, articulando as fraudes. Ainda segundo a denúncia, Gladson Camelli solicitou das empresas e recebeu para si, em razão do cargo de governador do Acre, vantagens indevidas consistentes em pagamentos de 14 parcelas de um apartamento de luxo, avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais, e 15 parcelas do carro, que custou 160 mil reais. Aliás, 6 milhões de reais, né, é o preço alegado da mansão que o Flávio Bolsonaro comprou em Brasília, né? É só... Agora é o seguinte, quando essa operação começou, o Bolsonaro já tinha conhecimento que o governador estava envolvido aí nessas falcatruas, mas era parceiro, né? Estava ali de um partido próximo, enfim, estava recebendo, levava o governador para cima e para baixo toda vez que viajava. A matéria aqui já mostrava que em 2021 já havia isso. Carros de luxo, moto aquática, dinheiros, bolsa de grifes, joias, estão os itens apreendidos na terceira fase da Operação Ptolomeu. A gente vê situações como essa aqui, né? O Bolsonaro levando ele para os Estados Unidos, no avião presidencial. Aí a gente vê mais situações aqui. Ele, como todo bolsonarista padrão, né,
defendendo o uso de armas, falando sempre de família, de Deus, sempre com discurso conservador, homofóbico, né? Sempre colocando as entrelinhas, mas por trás o que se descobre são essas situações aqui. Chama atenção a coleção de bolsas, né, do governador, bolsas de grife, né? Essa gente, eles têm um comportamento muito estranho, né? Eles atacam muito homossexuais, eles fazem todo um discurso conservador, mas, enfim, eu não consigo ver o governador andando com essas bolsas em público, a não ser que ele tenha alguma coisa secreta, né? Algum comportamento que ele não goste de revelar, ou simplesmente essas bolsas aí sejam utilizadas por alguma mulher. Como é que a gente vai saber, né? Essas figuras são muito esquisitas. Gladson Camelli recebeu 6 milhões e 100 mil reais de propina de empresas para comprar apartamento e carro de luxo, aponta a denúncia do Ministério Público Federal. Agora, esse cidadão bolsonarista, que andava com o Bolsonaro para cima e para baixo, foi o mesmo que durante o impeachment da ex-presidente Dilma, ele fez discurso na tribuna, né? Com um ar assim, de muita honestidade, né? Ele se atrapalhou, inclusive, numa fase do discurso dele aqui. Vamos acompanhar aqui. Um governo que mais desagregava do que unia. O golpe é uma alegação que chega a ser grotesco aos olhos de quem verdadeiramente tem compromisso com a causa pública. Foi grotesco se dizer, né, que foi um golpe contra a Dilma, né? Mas isso aí é o impoluto que está hoje bem agarrado, né, senhor Camelli? Futuro do Brasil. Então, o cidadão aí que teve essa fala grotesca, né, agora ele vai ter que se explicar bastante sobre esse tipo de situação. Ele teve no Palácio do Planalto, né? Temos 22 motivos para lhe apoiar, diz Gladson em evento com Bolsonaro na capital federal. E aí aquela história, né? Sempre aquele discurso, Deus, pátria, família, e quando se dá um pente fino na situação, a gente vê que por trás existiam muitas coisas do que a vã filosofia poderia imaginar em relação à criatura, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde temos mais assuntos que eu quero conversar com vocês, porque existe um universo paralelo que está pulsando aí e a gente precisa combater, a gente precisa desmascarar. Eu vou conversar com vocês mais tarde. Por enquanto, ficamos só com essas filas aí dessa gente. Mais tarde a gente volta, tá bom? Um grande abraço. Tchau.